Quão grande é o meu Deus. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos e negligenciarmos essa grande salvação anunciada, primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons de Espírito Santo conforme a tua vontade. Além disso, não são anjos que governarão o mundo, o futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal que penses nele? Quem é o filho do homem para que ele se importes? No entanto, um pouco tempo fizeste um pouco menos os anjos e coroaste a glória e honra, tudo a ele. Senhor Deus, amado Pai, glória te damos. Gratidão, Pai, por essa noite que o Senhor separou para nós. Estamos aqui na tua casa para receber mais de ti, Senhor Deus. Estamos aqui, mulheres fortes, mulheres guerreiras, com nossos corações abertos, Senhor Deus. Que a tua palavra seja dita hoje através da boca da pregadora, Senhor Deus. O Senhor abençoe, Pai, essa linda mulher que irá trazer hoje a tua palavra para nós, Pai. Que possamos, Pai, estarmos conectados, Pai, para sentir todo o teu amor, todo o teu cuidado e todo o teu carinho para conosco, Senhor Deus. Pai, muito obrigada por essa noite. Gratidão transbordando em meu coração por tudo que o Senhor fez, o Senhor faz e ainda fará por nós. Assim eu oro e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Olá, Pai do Senhor. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Podem sentar. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre, né? A gente vem falar da palavra do Senhor com muito amor, mas com muito tremor e temor, né? Porque Deus, ele é tão lindo, Deus, ele é tão santo, e toda palavra que ele dá pra gente, a gente é primeiro moído para depois passar para frente. E quando a pastora eu sempre falo eis-me aqui, mas depois eu fico tremendo tremendo de medo, né? Porque a gente fica emocionado com as oportunidades que o Senhor nos dá. E Deus tinha me dado essa palavra já há 6 meses. E eu guardei essa palavra. Eu falei, um dia eu vou ter uma oportunidade para eu falar sobre essa mulher que a gente vai falar hoje. Um dia em casa, a gente estava tomando café e o Jonatas falou assim: amor, você já ouviu a história dessa mulher? E eu falei, não, nunca nem ouvi falar dessa mulher. Nunca ouvi falar dessa mulher. E ele, nossa, abre a Bíblia aí para a gente dar uma lida. E ele leu a história, eu entendi mais ou menos, não entendi muito o contexto, mas isso ficou martelando no meu coração. E lá no consultório, eu cheguei a contar para algumas mulheres em relação à questão da maternidade, porque volta e meia tem alguma demanda de maternidade, e eu falei um pouco sobre isso. Mas aí o Senhor foi trabalhando no meu coração. Quando a pastora falou, acho que foi lá no encontro, vamos ver um dia para você pregar, eu falei, vai ser essa a palavra que eu vou entregar para as minhas irmãs. E eu fui me aprofundando, e aí eu entendi que vai muito além de uma maternidade, porque às vezes, né, a gente tem aqui meninas de todas as idades que ainda não são mães, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas que a gente tem coisas que Deus nos dá que a gente precisa tratar com dignidade. Para a gente começar, a gente vai ler lá em 2 Samuel, capítulo 21. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. O Senhor faz infinitamente mais daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. E só o Senhor mesmo para nos dar essa oportunidade, né, minha pastora? Agradeço a Deus pela vida da minha pastora, do meu pastor, dessa igreja abençoada. E a gente não tem palavras para louvar o Senhor por tantos benefícios que Ele nos tem feito. Louvar a Deus pela vida do meu esposo, da minha mãe que está aqui, das minhas bonequinhas, Antonella e Heloíse. E a Deus toda a honra e toda a glória. Então vamos lá, meninas, a gente vai ler em 2 Samuel. A gente vai falar realmente de uma mulher que, como eu falei para vocês, nem eu
lembrava. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, passa rápido e passa batida e a gente não recorda. Mas para a gente falar dela, eu preciso contextualizar algumas coisas. Então a gente vai começar lendo lá em 2 Samuel, capítulo 21, a partir do 1º, que diz o seguinte. Eu tenho uma versão, mas eu vou ler junto com vocês aí para ficar mais fácil, tá? Eu falei com ela, a versão Ara. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Se tem fome numa cidade, vai ter o quê? Vai ter desespero, vai ter morte, vai ter escassez, vai ter sofrimento, vai ter dor. Davi, então, como rei, consultou ao Senhor. Ele poderia ter consultado ao Senhor antes, com 6 meses de fome, com 1 ano, mas 3 anos se passaram e Davi falou, epa, tem alguma coisa aí que não está certo. Então, deixa eu perguntar para Deus, porque tudo que a gente vive tem um propósito. Você não acordou aqui hoje à toa, você não veio aqui hoje à toa, a sua vida não é um acaso, você não é um acaso. A palavra fala que em Eclesiastes que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Então, para tudo que você passa, Dani, mas eu estou sofrendo, Dani, mas está doendo, Dani, mas aconteceu isso e isso, Dani, mas você não sabe como é a minha vida. Eu quero falar para você que tem um propósito. Pode ser que você não entenda hoje, pode ser que você nunca entenda, mas tem um propósito, porque a nossa vida pertence ao Senhor. E a nossa mente ela é limitada para entender tudo o que acontece. Mas tem um propósito. Nós não somos feitas ao acaso. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você ainda está viva, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você está passando por um processo que ainda não finalizou, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Davi consultou ao Senhor. Por quantas das vezes eu e você, a gente não consulta a Deus? Nós estamos finalizando o ano de 2024. Quantas decisões? Saiu um estudo que o ser humano toma por dia 37 mil decisões. Sejam pequenas ou sejam grandes. Dessas 37 mil decisões que a gente toma durante o dia, quantas a gente consulta ao Senhor? Que roupa eu vou hoje? Qual a cor que eu vou sair? Qual brinco que eu vou colocar? Porque às vezes a gente quer consultar o Senhor só nas coisas grandes. Só nas coisas que talvez a gente julga impossíveis e difíceis. Mas Deus quer que a gente consulte Ele em todos os detalhes. Ele quer que a gente esteja com Ele, que o Espírito Santo esteja conosco em todos os detalhes. A gente precisa consultar ao Senhor. E olha que maravilha, Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse... A culpa, e a consulta de Davi foi, não está na Bíblia, mas provavelmente ele deve ter falado, Senhor, por que meu povo está sofrendo 3 anos de fome? Porque eu, como rei, não consigo sanar, não consigo salvar o meu povo dessa fome. Porque a chuva não desce. Porque se a chuva descer, as plantações vão dar frutos e eu vou poder dar comida para o meu povo. E o Senhor logo lhe respondeu, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa. Em algumas versões fala sobre os seus filhos. Porque ele matou os gibeonitas. Pode passar. Dani, quem são os tais gibeonitas? Vamos falar sobre eles. Os gibeonitas eram um povo que, há muito tempo atrás, foi feito um acordo entre os gibeonitas e o povo de Israel. Os gibeonitas eles eram estrangeiros, eles não eram do povo de Israel. E lá em Josué, a gente vai ver isso, Josué capítulo 9, se depois você quiser anotar aí lá, você pode ver. Os gibeonitas eram um povo que temeram o povo de Israel, porque toda vez que o povo de Israel ia ter uma luta, ia ter uma batalha, o povo de Israel ganhava. Então os gibeonitas falaram, vamos nos alinhar a eles, porque se a gente não se alinhar, eles vão derrotar a gente vai ser exterminado, a gente vai ser escravizado. Então o que os gibeonitas fizeram? Se vestiram com roupas velhas, antigas, gastas, com comidas gastas, e fizeram de conta que vieram de uma terra distante, pedindo abrigo para o povo de Israel. Josué, na época, que era o líder do povo, ele não consultou a Deus. Olha que interessante. Ele se achou autossuficiente. E ele fez um acordo com os gibeonitas, que não era da vontade do Senhor. Os gibeonitas chegaram, mentiram, e ele se compadeceu do povo. Não, então, vamos fazer um acordo? Qual vai ser esse acordo? Ninguém, jamais, do povo de Israel vai poder tocar nos gibeonitas. Ninguém pode matar
a gente precisa abrigar, a gente precisa lutar para esse povo se manter firme. Então, é como se os gibeonitas fossem do povo de Israel. Então, ninguém podia tocar. Então, o que eu quero falar para você nessa noite é porque se você fez um acordo, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se você fala que é crente, que você é filha de Deus, ou a sua palavra é sim, ou a sua palavra é não. Porque a palavra de Deus fala lá em Mateus, que ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Então, Dani, eu fiz um acordo lá quando eu não tinha Jesus ainda na minha vida. Não interessa se você fez quando a luz não tinha chegado na sua vida. Se for da vontade do Senhor que essa aliança, esse acordo permaneça, vai permanecer. Se não for da vontade do Senhor, Ele mesmo vai desfazer. Dani, como assim? Eu tenho uma sociedade. Eu sou sócia de uma pessoa, mas essa pessoa não é crente, faz coisa errada. Eu quero falar para você que de duas uma. Ou Deus vai te usar para você ajudar a salvar essa pessoa, levar Jesus para essa pessoa, ou Deus vai tirar ponto. Agora você precisa consultar ao Senhor. Então a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Sabe por quê? Nós somos Deus aqui na terra. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós precisamos nos posicionar em relação ao que a gente fala, ao que a gente decide. E a gente precisa, para tudo isso, consultar o Senhor. Então, de uma promessa que foi feita sem a consulta de Deus, lá 40 anos depois, pelo menos 40 anos depois, Deus vem cobrar a justiça. Por quê? Porque o rei Saul, outro rei, matou os gibeonitas. Ou seja, ele quebrou o acordo que foi feito, independente se foi um acordo na presença ou não de Deus. Para vocês verem o tanto que Deus é justiça. Às vezes a gente fala assim, não, o mundo é muito injusto, a vida é injusta. Se você coloca a sua vida nas mãos de Deus, eu falo para você, Ele é o seu juiz. Então, por mais que a gente olhe para as situações e fale, mas Deus, isso é injusto. Espere no Senhor, porque a justiça dos céus virá. Pode ser que não seja no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, da sua maneira, mas ela virá porque Deus é poderoso. Mas para isso eu preciso consultar ao Senhor. Amém? Então chamou o rei Davi. Olha só, que sabedoria de Davi. Ele ouviu, ele perguntou para Deus, Deus falou o que era. Ele não falou, Deus, mas será que é isso mesmo? Pode ser que... Tem certeza, Deus, que é por causa dos gibeonitas? Um povinho de nada? Ele não titubeou. Ele perguntou, Deus respondeu e ele já foi fazer. Eu lembrei muito da procrastinação, Lu. Quando você falou sobre a procrastinação. Ele poderia ficar enrolando em relação a isso. Mas ele se posicionou e ele logo chamou os gibeonitas. Imediatamente. E por quantas vezes a gente consulta a Deus, a gente ora a Deus, Deus nos dá a resposta. Não era isso que eu estava esperando, não. Eu não queria dessa maneira, eu não quero nesse tempo. Por que não vai no meu tempo e não no tempo de Deus? Então, quando a gente consulta o Senhor, a gente tem que se submeter à resposta de Deus. Por que nós não submetemos? Porque nós temos um problema em relação a se prostrar, se curvar. Então, se a gente se prostra, querida, se eu me prostro, se eu me entrego, eu preciso ter a humildade de me submeter. A submissão não vai sobre o que eu penso, sobre o que eu acho. É sobre o que Deus quer que aconteça na minha vida. É sobre Deus quer quem eu seja na minha vida. Não adianta a gente ficar querendo lutar com as respostas de Deus. A gente só vai sofrer. A gente só vai perder tempo. A gente só vai deixar de cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu não sei qual é o seu talento. Eu não sei qual é a forma como Deus vai agir na sua vida. Mas Ele vai agir por meio de você. Pessoas serão salvas através da sua vida. E a gente precisa tomar posse disso. Mas por vezes nós ficamos remoendo. Aí Deus nos dá uma resposta. A gente fala, não, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí Deus confirma o que acabou de falar. Não, mas eu acho que ainda não é isso que Deus falou para mim. Porque a gente não quer se submeter e a gente precisa fazer isso. Davi foi obediente e chamou o povo, os gibeonitas, e olha o que aconteceu. Aí é uma explicaçãozinha sobre os gibeonitas, né? Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, como eu falei, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, como eu tinha falado, né? Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Pode passar? Perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça?
olha só, um rei perguntou para um povo que foi fraudulento, mentiroso, perguntou: o que vocês querem que eu faça para a bênção voltar para o meu povo? Porque o meu povo está perecendo por causa de uma quebra de um acordo. E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Pode passar. Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem por ouro, a gente não quer o dinheiro de vocês, que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoas algumas de Israel. A gente não quer matar o povo de Israel. Disse Davi: que, pois, quer que eu vos faça? Davi não entendeu, né? Vocês não querem dinheiro. Vocês não querem que eu mate ninguém da minha terra para voltar a bênção sobre o meu povo. O que vocês querem que eu faça? Pode passar. Responderam ao rei: quanto ao homem que vos destruiu, procurou que fôssemos assolados, rei Saul, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. Pode passar. De seus filhos, se nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei prontamente: eu os darei. Davi casou com a filha de Saul, chamada Mical. Os gibeonitas estavam pedindo 7 filhos de Saul, ou seja, 7 cunhados de Davi. Davi não titubeou, falou: eu vou dar para vocês. Não é isso que está faltando para o meu povo, não é isso que está faltando para que o meu povo volte a comer, volte a ter, volte a sobreviver. Eu vou sacrificar esses homens, eu vou dar os 7 para vocês. Qual é o detalhe? Saul já tinha morrido. Saul teve 4 homens, filhos homens, e duas mulheres, de uma esposa. E ele teve uma concubina. Quem era o que era a concubina? Concubina era como se fosse uma amante protegida, vamos dizer assim, né? Então, eram mulheres que não eram esposas, mas que estavam ali para servir o rei e para dar herdeiros para o rei. Então, eram filhos também. Qual é o detalhe? No mesmo dia que Saul morreu, 3 dos filhos morreram. E desses 3, nenhum tinha herdeiro. Então, morreu Saul, morreu 3 filhos. Sobrou um que morreu em seguida. E aí sobraram 2 mulheres. Não tinha mais herdeiro. Uma das mulheres chamava Mirabe. Ela teve 5 filhos. Ou seja, já temos pelo menos 5 netos para ser dado. E a outra filha, que era a esposa do rei Davi, nunca teve filhos. Saul teve um filho chamado Jonatas, que era muito amigo de Davi. Davi tinha um amor de irmão por ele. E Davi prometeu que jamais tocaria em nenhum da herança, da descendência de Jonatas. Tinha o Mefibosete, era o único filho de Jonatas. E Davi falou: eu não posso matar Mefibosete, porque eu fiz um acordo com Davi, com Jonatas. Então Mefibosete foi deixado de lado. Então eu tinha 5 netos. E eu tinha 2 filhos da concubina. E o nome dessa concubina era Rispa. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Rispa, grava esse nome aí. Alguém já ouviu falar? Então, bora aprender sobre essa mulher, porque nós sairemos hoje rispas na presença de Deus. Amém? Então, apesar dela não ser muito falada, ela foi uma grande heroína. Ela foi uma grande mulher de fé. E a gente precisa tomar posse que nós seremos rispas e que nós iremos guerrear pela herança que Deus deu para a nossa casa e para a nossa vida. Amém? Vamos passar aí. Próximo. Eu estou tentando contextualizar porque é um texto sólido, tá? Porém, o rei poupou Mefibosete, né? Filho de Jonatas, filho de Saul, ou seja, o Mefibosete era neto de Saul. Ele foi poupado por causa do juramento ao Senhor que houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Pode passar.
Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Rispa era a concubina de Saul, teve 2 filhos, tá? Um deles chamava Armoni e o outro Mefibosete também, tá? Então, eles 2 foram tomados e ele pegou também os 5 filhos da Mirabe lá, ele fala mais para frente. Né? Então, o rei tomou 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, o Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Berzilai, Meolalita. Pode passar. Está dando para entender, né, gente? Porque parece que é... E os entregou nas mãos dos gibeonitas. Irmãs, vamos parar e vamos pensar aqui. A situação dessas 2 mães. Imagina a gente vivendo num palácio, porque elas eram do palácio. Elas eram a filha de Saul e a concubina, a esposa de Saul, de uma certa forma. Elas tinham riqueza, elas tinham poder, elas tinham privilégio, elas tinham honra, elas tinham uma educação para dar para esses filhos e uma vida inteira de tranquilidade, porque estavam todos debaixo da proteção do rei. E de uma hora para outra, por um erro do pai e do avô, lá de trás, hereditário, os 7 foram mortos. Isso nos leva a pensar sobre quem nós estamos sendo. Isso nos leva a pensar sobre o nosso legado. Isso nos leva a pensar sobre a nossa autorresponsabilidade. Às vezes você faz algumas coisas que para você pode até estar sendo certo, e às vezes o Espírito Santo está falando para você, não faça isso, não faça isso. E você não tem noção de onde as suas atitudes, de onde os seus pensamentos vão levar. Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Pode ser que não seja você, mas pode ser que seja a sua descendência. Saul, apesar de ter sido um rei, ele não teve sabedoria nenhuma. E toda a sua herança foi degolada, foi acabada, foi aniquilada. Isso nos leva a pensar em quem nós estamos sendo. Isso nos leva a pensar em eu quero ser diferente, eu quero ser outra pessoa. Porque não diz só respeito a mim. Diz respeito aos meus filhos, diz respeito à minha casa, diz respeito ao que tem meu nome, diz respeito à minha ascendência, meus pais, meus irmãos. A gente precisa ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. Aí vamos ver o que aconteceu. O entregou nas mãos dos gibeonitas. Eles foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Esse princípio aí da ceifa da cevada é mais ou menos abril, maio. Tá? Então, é um período que estava de seca. Lá para abril, maio, foi que esses meninos foram mortos, os 7 juntos. Pode passar. Filha de Aia, olha só, era aí que eu queria chegar. É aí que a gente começa agora a pregação. É a partir daí que eu e você, a gente tem que se vestir de Rispa. Porque Rispa, no momento de dor, vamos pensar comigo, se coloca lá no lugar dessa mulher. Ela vivendo na tranquilidade, dentro do palácio, com os filhos, criando os filhos. De uma hora para outra, essa mulher vê os filhos enforcados. Tudo que ela tinha de posteridade, de rei, acabou ali. Porque os filhos que poderiam ser alguma coisa, acabou a vida. A vida acabou naquele momento. E quantas das vezes a gente está desse jeito, né? Desesperançosa, a gente olha para a nossa vida e fala, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu não acredito que hoje é mais um dia. Eu não acredito que está desse jeito ainda. Eu não sei o que está morto aí no seu coração. Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu sei que Deus tem o poder de ressuscitar o que está morto. Amém? E talvez, diferente de Rispa, hoje seja uma noite para a gente se levantar e a gente não permitir que a morte chegue. Quantos sonhos, quantos propósitos, quantas coisas na nossa vida estão morrendo na UTI, ali, ó, agonizando, porque a gente não crê no Deus que a gente serve. Às vezes a gente até crê pela amiga. Às vezes a gente
ora pela amiga, mas a gente olha para a gente e fala assim, não, para mim não tem solução. Não tem como dar jeito isso. Deus não dá conta de fazer isso. É demais. É impossível. Eu quero falar para você que está na hora da gente se levantar, mulheres. Não dá mais para a gente viver o natural. Não dá. Deus está levantando, Deus está chamando a gente para a gente subir de nível. Não dá mais. Acabou. Chega. Pronto. Basta. Acabou. Não dá mais para a gente começar 2025 com esse olhar natural. A gente precisa avançar. A gente vem para a igreja, a gente recebe palavras poderosíssimas, a gente vem para a Aurora. A gente se dobra em casa. A gente busca o Senhor. Não tem como a nossa vida permanecer da mesma maneira. Não dá para a gente se acomodar com o natural. Gente, pelo amor de Deus, Deus está nos chamando hoje para a gente acordar, despertar. Não dá mais. Vamos dar um basta nisso. Vamos levantar. Vamos nos erguer. E eu não estou falando isso só para vocês, estou falando para mim também. Não tem como mais a gente viver uma vida natural. Nós precisamos viver o sobrenatural. As pessoas precisam ver os milagres de Deus na nossa vida. Quantos milagres eu vivi esse ano de 2024 que eu falava assim, meu Deus do céu, mas eu quero mais. Porque eu sou filha do rei. E são milagres que às vezes a gente acha que são milagres gigantescos. Não, o milagre tem que começar dentro de mim e dentro de você. Eu tenho que ser milagre. Você tem que ser milagre. Eu preciso, a palavra fala para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E é isso mesmo. O primeiro milagre tem que ser eu e tem que ser você. O que está morto aí dentro tem que ressuscitar. Não tem mais como a gente viver com a carniça. Como Rispa aconteceu, como aconteceu com ela. Mas mesmo ela aguentando a carniça, ela foi persistente. Vamos lá ver o que aconteceu? Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha. Em algumas versões fala sobre uma rocha. Quem estava aqui na quarta-feira passada, lembra que a Lu falou da rocha? Deus é nossa rocha. Ela pegou os corpos e ela colocou sobre a rocha. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que está morto aí na sua vida, mas coloque sobre a rocha e ele vai ressuscitar. Amém? Coloque sobre a rocha e Deus, a nossa fortaleza, vai trazer uma resposta. Pode ser que não seja a resposta que você espera, mas eu garanto para você que é uma resposta muito melhor do que a que você pensa, imagina e sonha. Porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Desde o princípio da ceifa, até sobre quando eles caiu água do céu. Ela pegou, não pegou só os filhos, ela pegou os 7 corpos. Ela fez além. Na hora da nossa dor, eu vou falar de outra mulher? Eu vou orar por outra? Não, está doendo em mim. Gente, vamos parar para pensar. Essa mulher estava enlutada. Os filhos dela morreram. Acabou. E ela teve a sabedoria da mulher virtuosa, de Provérbios 31, 25, que fala que a mulher virtuosa, ela veste-se de quê? Força e dignidade. E ela sorri do futuro. Eu quero falar sobre dignidade. Quantas vezes nós não nos sentimos dignas de receber bênçãos do Senhor? Por isso que a gente não luta pelas bênçãos que Deus tem para nós. Quantas das vezes a gente veste a nossa camisetinha de coitada, de frágil, de pequena, de pobre, e a gente desiste no meio do caminho. Não vou fazer mais, não vou orar mais. Deus não me ouve. Ela estava com dor, gente. Tem dor pior do que uma mãe perder 2 filhos de uma vez? Não sei se tem. Mas ela perdeu. Ela pegou um saco, ela botou sobre a rocha. E eu ainda falo uma coisa para vocês. Ela tirou os 7 corpos, porque depois que eles mataram, ninguém se responsabilizou.
ela tirou um por um e ela colocou os corpos sobre a rocha, sobre a pedra. E olha só. Até que caiu água do céu. Sabe quanto tempo que demorou para cair água do céu? Pelo menos 6 meses. 6 meses. Olha o que ela fez. Ela não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Você sabe o que é a mulher plantar uma vigília com 7 corpos estendidos? Eu fico imaginando o cheiro dos corpos em decomposição, as moscas, as aves gigantescas, urubus. Ela pegava um lenço e tangia. Aqui não, isso aqui é meu. Ela pegava um lenço e tangia. E o que eu e você estamos fazendo pelos nossos corpos? Pelos nossos filhos, pelos nossos sonhos, pelo nosso coração, pelos nossos relacionamentos. Às vezes a gente fala tanto de casamento. E o seu relacionamento talvez com seus pais, com seus irmãos, seu relacionamento no seu trabalho. Por que a gente baixa nós mesmas? Por que a gente baixa a guarda? Essa mulher, na hora de dor, ela se levantou, de força e dignidade. Ela falou, isso aqui é meu. Eu só saio daqui quando os meus filhos tiverem um sepultamento digno. Sabe por quê? Porque eles eram filhos do rei. Netos do rei. Ela sabia que eles tinham uma linhagem real. E eles necessitavam de um enterro digno. Ela lutou bravamente. Irmãs, foram pelo menos 6 meses. De manhã ela tangia com um lenço. E à noite ela pegava o quê? Fogo. Porque para tanger bicho, tem que ser com fogo. E é com fogo que a gente vence. Não tem como não ter fogo, não. Tem que botar fogo aí na gente. Tem que queimar dentro do nosso coração o Espírito Santo de Deus. Imagina essa mulher. Imagina o povo passando. Essa mulher é louca. Como que ela está aguentando o cheiro desses corpos? 7 corpos lá, em decomposição. E ela tangia de manhã. E de noite, ela não titubeou. Ela persistiu. Ela falou, eu sei o valor. Eu sei o valor dos meus filhos. E por que eu e você, a gente desiste de lutar, eu vou falar agora para as mães, pelos nossos filhos. Por que eu e você não nos levantamos como grandes mulheres de Deus, como grandes leoas dentro da nossa casa, e por que a gente fala, aqui não. Aqui é casa santa. Aqui, mas meu filho não nasceu na igreja. Não interessa. Eu preciso declarar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dani, mas eu não estou vendo. Não interessa. Deus, Ele é poderoso, irmãs. Pare de olhar circunstâncias. Dani, meu filho está na droga. Não interessa. Dani, minha filha está trazendo namorado para dormir em casa. Não interessa. Declare. Declare. Se levante com postura. Não dá para a gente continuar do jeito que a gente está. Mas ela vai estranhar. 1 hora vai dar certo. Mas a semente, que é a palavra, tem que ser plantada. Doa em quem doer. É a palavra que tem que ser plantada. Dani, mas o meu marido é desse jeito. Não interessa. Declare. Declare. Dani, mas eu não passo no vestibular, não consigo um trabalho digno, estou há não sei quanto tempo desempregada, não interessa, declare, pare de olhar a circunstância, pare de olhar para os mortos, olhe para o futuro, olhe para a dignidade que Deus te deu dignidade de filha, e é filha do rei. Às vezes a gente não tem um relacionamento tão bom com o nosso pai aqui da terra, e a gente quer comparar com o nosso pai do céu. O nosso pai do céu é além, é além. Ele não tem como nos frustrar, não. Ele tem o melhor para mim e para você. Mas eu preciso consultar, eu preciso falar.
Eu preciso declarar e eu preciso me posicionar como uma filha do rei. Olha o que aconteceu. Ai, gente, Deus é muito lindo. Gente, vocês estão entendendo essa história? Que isso, gente? É surreal demais. Meu Deus, pode passar. Foi dito a Davi, chegou no ouvido de Davi a história de que a mulher estava lá igual uma doida. Igual uma doida, tangendo. Igual uma doida, gente. Se a gente parar para olhar com os olhos carnais, era uma louca. Gente, a mulher tangendo lá os bichos de manhã e de noite, os mortos, fedidos, em putrefação. Imagina a dor dela, mas ela não olhou para a dor não, tá? A dor não paralisou. O medo não paralisou. Gente, mulher do jeito que é medrosa. Eu vejo uma barata, eu já quero sair correndo. Imagina quantos bichos, vocês já viram no lixo o tanto de bicho que tem? Imagina lá o tempo todo, guerreando, para ninguém tocar no que Deus deu para ela. Não interessava se estava morto, era dela. O que Deus te deu, seja seu emprego, seja seu marido, seja sua profissão, seja seus filhos, dando trabalho ou não dando trabalho, é seu. Tome posse e cuide, porque Deus vai cobrar de você. Então você precisa cuidar disso. Seja seu ministério, que às vezes a gente se esconde, né? Deus tem um propósito com a gente. A gente se esconde. Ah, porque eu sou tímida, porque eu sou medrosa, porque... Cuidado. Cuidado. Porque Jesus está voltando e a gente precisa correr. Quando a gente subir ao céu, Deus vai perguntar, o que você fez, querida, para o meu reino? E aí ele vai perguntar, o que tem na sua mão aí? Quantas pessoas você falou de mim, do meu reino? É só sobre isso. Você foi Jesus na terra? E a gente vai receber lá, ó, os presentinhos que Jesus tem para a gente lá em cima. Então, cuidado para você não se esconder atrás da vergonha, atrás do medo, atrás da timidez. Porque é perda de tempo. Ah, mas eu sou tímida. Pede para Deus para tirar a timidez, porque a palavra fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, timidez não é de Deus. A gente precisa ser realmente transformado pelo Senhor. Foi dito a Davi, chegou lá no ouvido do rei Davi, o que fizera Rispa. Olha só, a atitude da mulher chegou no rei. Filha de Aia e concubina de Saul. Pode passar. Então, foi Davi. Olha que coisa mais maravilhosa. Saul, quando ele morreu, ele foi enterrado em qualquer lugar. Ele era um rei. E ele foi enterrado sem dignidade em qualquer lugar. O que Davi fez? Tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, o filho dele, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da praça de Bet-Sebá no dia em que feriram Saul em Geboa. Então, Saul foi morto e foi enterrado de qualquer maneira. Davi foi lá e pegou os ossos. Mesmo depois de morto, Saul teve honraria por causa de Rispa. Porque ele estava enterrado em qualquer lugar. Um rei podia ter errado o que fosse, mas ele era rei. E foi enterrado em qualquer lugar. Quando Davi soube do que Rispa fez, ela não deu dignidade só para os filhos, ela deu dignidade também para o rei Saul. Davi foi lá, pegou os restos mortais, os ossos de Saul e do seu filho Jonatas, e colocou num local digno de ser enterrado um rei. Pode passar. Davi transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Rispa começou a sua luta com corpos. Eles passaram por todas as fases da putrefação até chegarem aos ossos. Então, passou-se um tempo realmente
Porque não foram os corpos, foram os ossos que eles foram pegar. Mas ela permaneceu persistente, porque ela sabia que os filhos dela tinham dignidade e eles precisavam ser enterrados com o pai e o avô. Pode passar? Enterraram os ossos de Saul, os de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenava. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Só depois de tudo isso que começou a chuva. E as plantas começaram a dar frutos. E a seca e a fome acabou. A seca e a fome, ela não passou porque os meninos foram enforcados e porque se foi feita justiça com os gibeonitas. A seca passou porque Rispa permaneceu firme, perseverou no que ela acreditava. E os filhos foram devidamente enterrados. Deus quer ter uma atitude de nós. Porque às vezes a gente espera que Deus faça, e a gente fica só recebendo. Eu quero e eu quero. Deus quer que a gente se levante como rispas. Deus quer que a gente se levante como guerreiras dentro da nossa casa. Aqui na minha casa, não. Aqui na minha mente, não. Minha mente é do Senhor. Meu trabalho é do Senhor. Meu casamento é do Senhor. Meu filho é do Senhor. O que Deus me deu é dele. Diabo não toca, não. Ave não toca. Bicho que vem pelo chão não toca. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. E só a gente só consegue fazer isso se a gente estiver posicionada. Se eu continuar com o pensamento de, eu ainda sou muito novinha na fé. Eu ainda sou muito pequena na fé. Querida, a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. A gente está aqui ouvindo a palavra de Deus. Então, não adianta você ouvir a palavra de Deus quarta, sábado, domingo, todos os dias no 559, e você achar que você ainda é pequena, que você ainda não dá conta. Você dá conta. Nós estamos aqui para nos ajudar. Nós somos uma grande família. Mas eu preciso guerrear as minhas guerras. Eu não tenho como ficar dependendo de outra pessoa, da pastora, das líderes o tempo inteiro. E olha que interessante, eu estava preparando essa palavra e me veio muito forte a pregação da Lu da quarta passada. Eu falei, gente, mas parece uma repetição. Porque parece a pastora prega um tema totalmente diferente. A Lu pregou um tema totalmente diferente. E eu estou pregando um tema totalmente diferente. E a mensagem de Deus é a mesma. Você sabe por que é a mesma? Porque a gente continua errando nas mesmas coisas. A gente continua com pensamento de escravidão. Não dá mais para a gente ter pensamento pequenino de que nós somos coitados. Nós não somos coitados. Se levanta. Toma vergonha na cara. Levanta, ora. Vai buscar Deus. Não tem mais como a gente ficar achando que nós somos bebês. Mamãe, me dá meu leite. Não tem mais como isso. Deus está nos levantando como rispas, como guerreiras, como mulheres que batalham por aquilo que Deus nos deu. Não dá mais para a gente se acostumar com a escassez. Não dá mais para a gente se acostumar com as coisas pequenas. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes para cada uma de nós. Não dá mais para a gente se acostumar com o natural. A gente precisa ultrapassar, nós precisamos mergulhar. São níveis mais profundos que Deus quer ter comigo, com você. E às vezes a dor é para nos impulsionar, para a gente melhorar de nível. E a gente acha que Deus é injusto, que Deus não olha para a gente, que Deus não liga para a gente, porque está doendo. Sim, está doendo, mas uma pérola, para se tornar pérola, dói. Não tem como a gente crescer. Né? Algumas pessoas falam que os grandes marinheiros, eles só conseguem ser grandes marinheiros em grandes tempestades.
A gente, como médico, a gente faz trocentos milhões de cursos. Para quê? Para quando chegar uma vida lá, quando chegar uma mulher com hemorragia pós-parto, a gente saber tudo que a gente tem para fazer. Mas não adianta eu fazer curso e eu não ver uma mulher morrendo na prática para eu tentar lembrar tudo que foi me ensinado. É na prática. Depois que passa ali o turbilhão, que a mulher quase morreu e a gente ajudou, pela misericórdia de Deus, a trazer a mulher de volta, aí eu respiro, dói na alma, falo, Senhor, muito obrigado por esse livramento, porque essa mãe, imagina perder uma mãe e um bebê, misericórdia. Mas eu preciso viver isso para o entendimento ficar firme. E para eu saber se realmente eu aprendi, se a sequência das medicações e das atitudes foram adequadas. Agora, a gente olha a história da coleguinha, da pastora, das meninas que vêm aqui, ministram, fala, nossa, que palavra linda, que testemunho de vida linda. Mas você não quer passar o seu processo. Eu quero que acabe logo. Eu estou falando isso, gente, porque é de mim também. Eu também vivo isso. Todo mundo vive isso. É uma guerra diária. O seu maior inimigo é a sua mente. Se você não governa a sua mente, se você não joga as suas emoções para a cruz, minha filha te domina que você não levanta da cama. Não adianta. Eu preciso ter um entendimento de que Deus é muito maior do que as situações que eu estou vivendo. É muito maior. Agora, se eu ficar com esse pensamento, eu não dou conta. É assim mesmo. Nasceu assim, morreu assim. Vai ser assim para sempre. Se eu continuar com esse pensamento, eu não vou para frente, não. Aí vai vir as aves de rapina mesmo. Aí vão vir todos os bichos mesmo. Deus está levantando a gente nessa noite para a gente ter lenço na mão para a gente guerrear. E tocha, fogo, fogo. Então, assim, Dani, na minha casa está acontecendo isso e isso. Minha filha, se levante de madrugada e vai orar. Vai ungir sua casa. É assim que a gente faz. Dani, meu marido faz isso. Unja as cuecas do marido. Dani, meu concurso não chegou. Unja as apostilas. É assim que a gente faz, gente. Não dá para a gente ficar olhando a vida passar. É assim mesmo. Aí você junta com outra menina que também não está muito firme na rocha, fala assim, meu problema é tão maior que o seu. É uma competição de problema. Não, o meu é muito maior que o seu. Eu nem te conto o que está acontecendo. Gente, não dá mais. Deus não quer mais essa meninice. Isso é coisa de moleca. Nós precisamos nos tornar mulheres espirituais. Mulheres. Deus quer nos levar a outro nível. Não dá mais para a gente ser menininha, não. Dani, mas e quando vier a tristeza? Tu vai chorar. Claro. Chorar nos pés do Senhor. Na cruz. Na cruz. Jesus, eu não dou conta. Jesus está doente. Jesus me ajuda. Jesus me levanta. Dani, mas eu não posso nem falar de vez em quando com minha líder. Você pode. Agora, você não pode depender disso. Não dá para depender, não, gente. Hoje eu recebi uma mensagem que muito me feriu. De uma amiga muito querida. Que eu não pude estar presente no casamento dela. E 1 ano e meio depois, ela me destroçou. Destroçou. Porque eu não fui no casamento, porque eu não sei o quê. Me destroçou. E eu não sabia o tamanho da mágoa. Ou que talvez ela permitiu que chegasse ao coração dela. Porque pessoas que não são curadas, elas vão se permitir ser maltratadas pela dor. No primeiro momento eu chorei, eu falei assim, amor, não dou nem conta de pregar hoje. Falei, amor, eu passei a tarde chorando hoje. Eu falei, amor, não dou conta, porque era uma amiga muito amada, muito amada. Eu falei, eu não dou conta. Eu falei, amor, venha para casa que eu não dou conta. Eu não dou conta de pregar. E eu estava sentada. E a Antonella me olhou com um olhar de amor tão grande. Minha filha é uma bênção. Ela me olhou com um olhar de amor tão grande. Que eu falei para o Jonas, pode ficar aí no seu trabalho. Eu vou orar. Eu não vou deixar as circunstâncias me abaterem. Não vou deixar que o propósito de Deus seja manifesto na minha vida, porque não foi a pastora que me chamou, foi o Senhor que me chamou para estar aqui hoje à noite. E eu fui orar, e eu falei, Senhor, e o Jonas, amor, você não pode
dar mais ideia, mais corda para ela, porque eu fiquei pedindo perdão. Eu falei, amor, eu não sei qual é a dor que ela está sentindo. Porque ela não é curada, talvez, da maneira que eu já fui curada em relação ao perdão. E eu fui orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não vou falar mais nada, mas eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor tem um propósito nisso aqui. Porque, às vezes, a gente acha que tudo que acontece na nossa vida foi o capeta. Tudo foi do capeta. Tudo. E, às vezes, a gente não entende que a gente está passando por algumas estações novas e que algumas pessoas vão sair da nossa vida mesmo. Vão sair. Porque não cabe mais na sua estação nova. Na estação que Deus tem para você. E eu tive esse entendimento. E pode ser que ela saia? Pode. E se ela não sair, eu vou continuar orando, porque eu quero que Deus pegue ela. E que Deus cure do mesmo jeito que Deus me curou. E é assim que a gente tem que fazer. Por isso que eu falei para vocês que tudo tem um propósito debaixo dos céus. E que quando a gente está aqui na frente, a gente é primeiramente provado. A gente é provado. Vocês acham que a pastora está aqui toda quarta-feira sorrindo para vocês sem ter problemas? Gente, tem muitos problemas. Mas a gente só tem palavra de Deus para falar porque a gente está experimentando, sendo moída por Deus. E é isso que Deus quer. Imagina só, se eu não tivesse curada, liberta, transformada, ia mandar mensagem para a pastora. Pastora, não vou pregar hoje não, porque eu recebi uma mensagem que me acabou. Não, aconteceu. Eu chorei. Eu fui para a cruz. Pronto, Jesus, está contigo. Está contigo. Está doendo? Tá, mas a dor não vai me dominar. Não vai. Não vai. E é isso que Deus quer para mim e para você. A dor não vai nos dominar. Nós seremos mulheres que vamos nos levantar como tochas nesse mundo. Nós somos mulheres que vamos nos levantar olhando para o alvo que é Jesus. Nós somos mulheres que vamos nos levantar como grandes mulheres nessa terra para proclamar o amor e o poder de Deus. Não importa o que vem, irmãs, não tem mais como a gente titubear. Por muitos anos, eu passei dentro de um sofá. Muitos anos. Tudo que acontecia, eu ia para o sofá. Eu passava dias e dias no sofá. Eu dormia no sofá, eu comia no sofá. Eu deixava de vir para a igreja. Meu marido vinha sozinho com a minha filha para a igreja, porque eu ficava no sofá, me lamuriando, me entristecendo. Assistia todos os filmes da Netflix. Tudo que tinha da Netflix eu assistia. Tudo. Porque eu ficava remoendo aquilo. Eu gostava daquele lugar. Sofá é um lugar confortável. Mas sofá não é lugar de soldada. Enquanto eu não entendi que não tem como eu ficar olhando para as minhas dores, eu não estou falando que a gente vai ser irresponsável. A gente vai sentir dor? Vai. Claro. Nós vamos sentir dor. Eu não posso me deixar dominar pela dor. Imagina se Rispa tivesse sido dominada pela dor e era legítimo. Ela estava em luto. Era legítima a dor dela, gente. Não foi porque alguém fez alguma coisa. Não, os filhos dela foram mortos. Ela poderia sentar, se lamuriar e esperar ali os corpos se decomporem, porque ninguém iria fazer nada por ela. Ninguém vai fazer nada por você, só você mesma. O que você tem que fazer, nem o Espírito Santo vai fazer, ele vai te orientar. A palavra fala que a gente tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Comunhão é fazer as coisas juntas. Ele não vai fazer por você, ele vai fazer com você. Então, a decisão tem que ser de quem? Minha. Decisão de amar? Minha. Decisão de perdoar? Minha. Decisão de modificar meus pensamentos? Minha. Decisão de mudar de profissão, caso seja necessário? Minha. Eu não posso ficar esperando que as coisas aconteçam. Deus desce aqui do céu e fala aqui comigo, estronda aí. Deus não vai fazer isso muitas das vezes. Mas Ele deixou o Espírito Santo para nos direcionar. E a gente sente paz quando a gente toma uma decisão que é o Espírito Santo que nos direciona. Porque nem sempre você vai ouvir a voz de Deus falando com você.
Mas se você abrir a palavra, pedir confirmação e você sentir paz no seu coração, é aquilo que Deus está querendo que você faça. Só que a gente não se acostuma com isso. E a gente precisa se acostumar. A gente fica com a ideia de que eu preciso receber uma palavra, eu preciso que alguém fale para mim, eu preciso que alguém ore por mim. E Deus nos quer amadurecer em 2025. Aliás, em 2025 não. Nós já vamos entrar em 2025 amadurecidas. Em nome de Jesus. Então, essa decisão que a gente precisa tomar é todo dia. Porque se eu não tomo essa decisão todo dia, no outro dia eu titubeio e eu vou olhar para a dor. E eu vou olhar para a circunstância que não foi resolvida. E eu vou olhar para a circunstância que parece ser impossível. Mas a palavra fala, há coisa demasiadamente impossível para Deus? Não tem, gente. Olha que lindo, não é lindo, né? Há coisa demasiadamente impossível para Deus. Por que a gente não toma posse da palavra de Deus? Por que dentro da minha casa eu não falo, há coisa demasiadamente impossível para Deus? Se eu falar isso, gente, não tem para onde correr. Eu olho para uma circunstância, eu olho para um diagnóstico e eu falo, há coisa demasiadamente impossível para Deus? Não tem. Mas para isso eu preciso entender que o meu pensamento não é o pensamento de Deus. O meu tempo não é o tempo de Deus. A minha forma de agir não é a forma de Deus. E se eu entender que Deus tem coisas muito maiores do que eu estou pensando, porque às vezes a gente sonha, e como é bom sonhar, mas Deus tem algo muito maior para a gente. E como é bom sonhar os sonhos de Deus. Deus tem algo maior para a gente. Mas a gente quer aquilo que a gente desejou, que a gente desenhou, na hora que a gente quer. E aí a gente vai e se frustra, porque Deus não fez, Deus não respondeu, Deus não falou do jeito que eu queria que Ele falasse. Se a gente se prostrar diante de Deus, se submeter diante de Deus, nós seremos como mulheres fortes, que mesmo em meio à dificuldade vai conseguir dividir com o próximo. Nos períodos de caos e de luta, as prioridades têm que mudar. Então, talvez você trace alguma coisa e acontece o caos na sua vida, você tem que redirecionar, recalcular. E quem vai te fazer isso é o Senhor, porque Rispa, ela nunca imaginou passar por uma situação, penso eu, dessa. Que mãe imagina que vai perder o filho? Mas em meio ao caos e à tragédia da vida dela, ela recalculou a prioridade. A prioridade vai permanecer sendo os meus filhos. A prioridade vai permanecer sendo a dignidade dos meus filhos. Então a gente precisa primeiro olhar para dentro da gente. O que está aí no seu coração morto, fedendo, putrefado? O que está aí no seu coração que você olha e você fala assim, não, isso aqui não tem mais como. O que está dentro de mim e dentro de você? Que a gente desistiu. Que as aves de rapina e que os animais, as bestas feras do campo, corroessem e decompossem. O que precisa crescer? O que precisa florescer? A gente precisa olhar para o próximo? Precisa. Mas primeiro a gente precisa olhar para dentro da gente. O que está aí morto de sonho? O que está aí morto de propósito de Deus para a sua vida? O que está morto de esperança? Quanta desesperança a gente tem vivido. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele ressuscite isso dentro de nós. E depois nós vamos lutar como guerreiros dentro da nossa casa. Eu vou guerrear com o lenço e eu vou guerrear com a tocha. Sabendo que tudo está na rocha, que é o Senhor. Mas para isso eu preciso me posicionar. E eu preciso consultar ao Senhor. Então eu queria que vocês se levantassem nessa noite. A gente vai fazer uma oração.
E a gente vai louvar de novo o louvor, meninos, que a gente louvou inicialmente. Porque esses meninos, mesmo mortos, eles tiveram o poder de filhos. E eles tiveram um sepultamento digno por causa da mãe deles. Eu não sei se vocês todas são mães, provavelmente não são. Mas nós temos filhos que Deus nos deu, sejam espirituais, ou seja, qualquer outra coisa que Deus já te deu, e que a morte está tentando chegar. Eu preciso me levantar. Você precisa se levantar como guerreira, como soldada, como batalhadora. E que não precise chegar à morte. Porque se eu guerreio em vida, eu estou dando dignidade também. É muito melhor a gente honrar os vivos do que os mortos. A gente precisa honrar os vivos em vida. É muito melhor. Depois a gente pode até fazer uma homenagem, pode, mas é muito melhor a gente fazer em vida. Eu te amo, eu te perdoo. Então a gente precisa repensar quem estamos sendo nós. E a gente precisa se levantar como rispa. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá estratégia. Ah, mas meu filho é adolescente. Eu não sei mais como fazer. Perdi o controle. Perdi o controle da situação no meu trabalho, na minha parte financeira. Eu perdi o controle. Deus é o Deus de controle. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que restitui. Deus é o Deus que transforma. Deus é o Deus que dá dignidade. Daniel, eu não tenho dignidade nessa área específica da minha vida. Deus, ele pode resgatar a dignidade. E nós precisamos ser dignas. Nós precisamos ter vidas dignas. Nós precisamos usufruir do poder de Deus que Deus nos deu como filhas. Amém? A gente vai orar. Mãe, a senhora vai orar? A senhora vai orar? Ah, tá. Eu vou fazer uma oração enquanto os meninos vão louvar esse louvor. Eu não sei se vocês prestaram atenção na letra dessa música. Ela fala, me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, porque eu necessito da multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua presença. Da tua cura, multiplicação e tem mais alguma coisa aí. Porque eu preciso da virtude do Altíssimo. A virtude do Altíssimo é o fruto do Espírito. A virtude do Altíssimo é o teu caráter de Cristo. É o ter paz, amor, bondade, domínio próprio, mansidão, longanimidade, bondade, paciência, fidelidade, alegria, amor. É isso que a gente precisa. Esse é o poder de filho que a gente precisa ter. E ainda, eu vou além, autoridade. Porque toda autoridade foi nos dada nos céus e na terra. Pelo poder da cruz, quando Jesus se entregou na cruz. Então a gente precisa ter autoridade. Na nossa casa, você precisa ter autoridade na sua casa. Chega de ser cabisbaixa. Dani, mas eu não sei como falar. O Espírito Santo te capacita, mas você precisa pedir. Autoridade é poder de Deus. E a gente precisa tomar posse desse poder de Deus como filhas. Amém? Coloca aí a mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que o que está morto, ele ressuscite. Nós vamos pedir a Deus também o poder da virtude do Altíssimo sobre as nossas vidas. Amém? Vocês vão cantando e eu vou orando. Pode ser? Pai, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grande, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Nós somos pequenas perto de Ti. Mas mesmo assim, Deus, o Senhor quer morar dentro do nosso coração e nós te louvamos por essa misericórdia. Nós te louvamos pela Tua graça. Nós te louvamos pela Tua vida e nós nos colocamos, Senhor, como as Tuas filhas nessa noite. Nós nos prostramos diante de Ti. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. O Senhor é bendito, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor, Deus, é aquele, Senhor, que transforma. Que o Senhor seja, Senhor, o único em nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te pedir nessa noite, Pai,
que o que tiver morto dentro dos nossos corações, o Senhor venha trazer vida. E o Senhor venha trazer vida em abundância. Senhor, nós queremos te pedir que todo acordo que foi feito, que não seja da tua vontade, que o Senhor venha desfazer, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite. Nós queremos te pedir, Pai, que o teu poder venha sobre as nossas vidas. Que a tua unção, que a tua vida, que o fruto do Espírito Santo venha sobre nós. E que nós possamos ter, Senhor, o poder de filhas. O poder, Senhor, para trazer vida dentro da nossa casa. O poder, Senhor, para expulsar demônios. O poder, Senhor, para trazer cura. O poder para trazer libertação, Senhor. O poder para viver o teu extraordinário, o teu sobrenatural, Senhor. Que nós não venhamos mais a viver o natural. Que nós tenhamos, Senhor, olhos de águias, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, em nossas mãos, lenços para guerrear pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso ministério, pelo propósito que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor. E que nós, Senhor, tenhamos também em nossas mãos a chama do Teu Espírito Santo, Senhor, que é a palavra. A Tua palavra traz vida e traz vida em abundância, Pai. Que a gente, Senhor, se levante como mulheres fortes, como mulheres, Senhor, que se vestem de dignidade sobre a rocha que é o Senhor. Pai, que a gente não olhe para a direita, nem para a esquerda, que a gente não olhe para as circunstâncias, mas que a gente foque a nossa vida no alvo que é o Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos levantar agora em 2024, para que a gente já entre marchando, guerreando, de cabeça erguida, sendo grandes mulheres de Deus nessa terra, para a honra e glória do Teu nome em 2025. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar a minha vida. Entregar minha vida em Teu altar. minha vida no Teu altar. Vou renascer pra sempre. É para sempre que a gente vai Vou renascer no Senhor. ressuscitar pro meu E Senhor. ressuscitar para Deus. Amém?